bem-vindas e bem-vindos a esta última rodada do nosso primeiro Congresso de Doutrina Social da Igreja. Os alunos que estão chegando, muito bem-vindos. Nós tivemos 2 dias de conferências, de mesas, alguns puderam, estou vendo aqui já pelos rostos, participaram e merece aqui o troféu Perseverança, desde a conferência de abertura ontem com o Frei Josafá, das mesas, hoje conferência com o professor Edgar, mais as mesas, e enfim, a gente já tem ouvido aí um pouco o feedback que de fato está valendo a pena o nosso congresso. Eu também acho que sim, acho que os colegas também partilham desta avaliação, não é? Então, nós vamos agora passar a palavra aqui para o professor Cláudio, que vai encaminhar os trabalhos deste encerramento, e já quero adiantar para todos o seguinte: nós teremos a conferência aqui com o professor Ladislau, e na sequência vamos ter um recital com o coral da PUC, o CUCA, que sempre ajuda a gente a encerrar com chave de ouro os nossos eventos. Daqui a pouco eles entram aí, vão assistir também a conferência, e na sequência, então, a gente aguarde para fazermos esse belo encerramento. Então, com a palavra, o professor João Cláudio. Boa noite a todas e todos. É uma imensa alegria estarmos aqui já nessa reta final do nosso primeiro Congresso Interdisciplinar de Doutrina Social da Igreja. E para fazer a última conferência, nós temos aqui a alegria de receber o professor da casa, o professor aqui da nossa universidade, Ladislau Dalbor, que, entre outras diversas coisas, é consultor da ONU e assim por diante. Ele vai falar um pouco mais daquilo que ele realiza. E, nessa última conferência, o tema que será tratado é o futuro do planeta, interrogações e responsabilidades. Então, passo com muita alegria, satisfação, a palavra para o professor Ladislau. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite a todos. Imagino que tem muita gente dividida entre estar aqui e outros lugares. Temos numa época, digamos, conturbada, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Ladislau Dalbor, sou economista, né? Eu estudei na Suíça, em Lausanne. A Escola de Lausanne é conhecida, é uma das escolas que criaram o conceito do sistema neoclássico, né? Walras, Pareto, formam-se bons banqueiros, economia de mercado, enfim. E depois eu fui estudar na Polônia, fiz mestrado e doutorado na Polônia, na Escola Central de Planejamento e Estatística, né? Onde se vê a outra metade da laranja, né? Que é muito o sistema social, a redução da pobreza, pleno emprego, enfim, uma outra visão, né? E, curiosamente, muitas coisas são válidas dos diversos lugares, né? Nós estamos, todos nós, formados sempre na dicotomia, né? Aos bons e os maus, né? E se traduz em termos políticos de maneira muito simples, né? Temos os culpados porque as coisas estão mal e a gente tem que tirar eles da frente, né? Isso permite uma visão política relativamente simples. A gente pode se dispensar de entender as coisas porque basta dizer quem é o culpado, né? E a gente fica esperando que o culpado desapareça. Conforme as suas posições políticas, pode ser querer que desapareça a Dilma, ou desapareça o Maluf, ou desapareça não sei quem, o Eduardo Cunha, ou coisa do gênero. Mas, na realidade, o que está em jogo é o próprio sistema decisório, certo? E é muito mais amplo. É muito mais amplo. Não é questão de substituição. Nós tivemos hoje o ministro do Supremo, né? Vendo aquela imagem, né, do Eduardo Cunha e mais outros, enfim, desse tipo de ralé, e ele comentando, né? Caramba, mas essa é a alternativa, né?
eu estou dizendo isso, digamos, na linha de que nós não podemos nos dar ao luxo de resolver o nosso posicionamento frente aos problemas sociais, econômicos, políticos, culturais, de resolver isso simplesmente no fígado, né? Certo? Quem eu odeio, né? Hoje, quando você fala em política, você vê, é palpável, né? Como o raciocínio sai da cabeça e baixa para o fígado, né? Em inglês é o gut feeling, né? As tripas, né? Certo? E é tão gostoso poder odiar, poder tirar o mais podre da gente em nome de elevados princípios éticos, né? Enfim, a luta contra a corrupção e coisas do gênero, né? Nós precisamos, e precisamos vitalmente para o nosso futuro, de uma racionalidade construtiva em torno, em particular, dos processos de governança, né, de gerar o que a Odaísa Sposati chama de processos decisórios, né, que funcionem, né. Eu trabalhei em muitos países. Eu, graças aos militares, viajei bastante, né. Na época, a gente recebia estímulos irrecusáveis. E acabei trabalhando desde países distantes como a Mongólia, países muito ricos, países imensamente pobres como a Guiné Equatorial, né? O socialismo burocrático da Polônia, o socialismo surrealista da Nicarágua, os diversos países eu rodei, né? Ajudando o Nelson Mandela, enfim, nas primeiras políticas sociais na África do Sul e por aí, né? 7 anos na África. Estou dizendo isso não para dizer que eu sou muito internacional, mas para o seguinte: eu tento pensar o que funciona, tá? E eu acho que, honestamente, todos nós temos que nos colocar um pouco essa pergunta, certo? Além dos ódios, das ideologias e das simplificações, a gente buscar o que funciona, né? Lembro de discussões, e muitas, digamos, em fóruns sociais mundiais, em Porto Alegre, Tunis, Dakar e outros, onde participei. Não basta dizer que um outro mundo é possível, né? A gente tem que assegurar que esse outro mundo funcione, certo? Então, esse é o desafio, né? Que nós que queremos uma economia e uma sociedade não apenas com valores monetários, né, mas com valores efetivos, né, a gente tem outros desafios, né. Dessas viagens, eu tentando honestamente passar na minha cabeça o que funciona, na minha convicção hoje, essa é a minha bandeira, digamos assim, é onde as pessoas se organizam em torno às suas necessidades, aos seus ideais. Não há Papai Noel em política, não há Papai Noel nas corporações, não há algumas maçãs podres ou coisas do gênero que expliquem os problemas. Na realidade, onde funciona, é onde as pessoas batalham efetivamente processos democráticos, participativos, transparentes, em cada etapa, em cada degrau, em cada subsistema, digamos, do funcionamento da sociedade. E esse é o desafio, né? Eu lembro de alunos que já me perguntaram: professor, o ser humano é essa desgraça mesmo ou eu falei para ele: olha, todos nós conhecemos as visões do Rousseau, né, do bom selvagem contaminado por uma sociedade malvada e coisas do gênero, né? Todos nós somos, ao mesmo tempo, gente muito boa, com capacidade criativa, com capacidade de amor, de solidariedade, e também esse mesmo ser humano, com toda a sua cultura e tudo, né, quando colocam a gente numa determinada situação de trânsito, né, certo? A gente se refere carinhosamente às mães do carro que está ao lado, né, enfim, quer dizer, você de repente... eu vivi isso através dos meus pais, né? Eu sou de origem polonesa, né? Eu sou nascido durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que 50% dos médicos alemães aderiram ao partido nazista
né, gritando Heil Hitler, com seus diplomas de médico, seu juramento de Hipócrates ali, queimando crianças, fazendo experiências em pele de seres humanos. Gente, né? Estão entendendo? Não dá para eu dizer, os médicos alemães são desumanos. Há sistemas que valorizam e tiram de nós o que tem de melhor em termos sociais, de convívio. E há sistemas que nos jogam como animais uns contra os outros. Certo? E aí pode ser espanhol, pode ser francês, pode ser qualquer um. Certo? Vocês veem as barbáries que os franceses fizeram na Argélia, né? Ou no Vietnã. Né? Os franceses são um povo sem cultura, sem educação. Certo? Né? Temos que ir mais longe. Inclusive, entendendo a imensa dimensão não racional que tem no chamado Homo sapiens. Certo? Isso é muito importante. Né? Eu gostaria de ir muito vocês podem pegar no meu site um texto que chama Hannah Arendt, Além do Filme. Né? É um texto curto que pega esse cruzamento, né, dos valores e de como a gente se organiza como sociedade para defendê-los. O desafio hoje não é Brasil e a tragédia que está ocorrendo aqui, certo? Está ocorrendo isso e de outras formas. Na Grécia, em Chipre, na Turquia, no conjunto do Oriente Médio, onde o Ocidente veio salvar a Líbia, veio salvar o Iraque, veio salvar, enfim, tudo, gente, em nome de livrar eles de ditaduras. Tá? Enfim, só olhar para a Argentina e a tragédia que é aquilo, enfim. Certo? Na realidade, nós somos, e acho que é o tema central aqui, né, frente a desafios que são novos. Certo? O sistemão que a gente tinha e que nos dividiu durante o século passado, eu sou de direita, quero privatizar, o mercado resolve e o empresariado, a burguesia, né, como se dizia, esse é o esquema. Não há alternativa, dizia Margaret Thatcher. There is no alternative, Tina. Certo? E, do outro lado, vamos estatizar o planejamento central, o proletariado, e isso aqui vai resolver. Em torno dessas simplificações, organizamos massacres abomináveis no século passado. Venceu o capitalismo, digamos assim, mas é um capitalismo que não funciona mais como capitalismo, porque, para já, não funciona como mecanismo de mercado. Funciona com gigantescos sistemas de pressão, de articulações de mais diversos tipos, mas não é o sistema de concorrência, enfim, né, do que a gente herdou como visões, do que eu estudei e ensinei, em termos de economia. As regras do jogo mudaram. Certo? Deixa eu dar um exemplo extremamente prático, né? Eu, a pedido de um governo africano, fui negociar com uma dessas grandes empresas de pesca oceânica industrial, que estava liquidando as reservas pesqueiras da África Ocidental, dizendo, olha, vocês estão liquidando o próprio futuro de vocês, vai acabar o peixe. Né? Resposta, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial. Eu tenho que recuperar o meu. E aí vem o argumento-chave. Se não for eu, vai ser outro. Está entendendo? É legal, né? Você, agora com localização dos cardumes, com GPS que mapeia as rotas e tudo, né? As novos sistemas de redes, o diabo, enfim, você consegue liquidar a vida nos mares. Aumenta a produtividade das empresas pesqueiras. Né? Aumenta o PIB. Certo? Está acabando com a vida nos mares. Né? É interessante, né? De tudo que a gente teve como objetivo, né? Aumentar o PIB, aumentar a produtividade, consumir mais, pegar mais. Né? Os desafios são novos, né? E é um pouco desses desafios que eu queria
que eu queria falar, né? Todos vocês já devem ter lido Mafalda, né? Tem uma tirinha que resume bem esse problema, né? O Filipinho e a Mafalda estão discutindo sobre os valores, né? E chega o Manolito, né? Que é o comerciante, filho do comerciante, né? E a Mafalda diz para o Manolito: Manolito, verdade que não é apenas o dinheiro, há outros valores? Manolito pensa um pouco: como não? Aí também os cheques. Dentro dessa brincadeira, está um nó que vocês vão encontrar na encíclica, vão encontrar no discurso da Bolívia antes dele, enfim, certo? Não dá para reduzir isso em termos econômicos. Nós temos que voltar a pensar a sociedade, a qualidade de vida, a sustentabilidade do planeta, né? Deixa eu pegar o tamanho dos dramas, né? Gente, eu não sou catastrofista para nada, tá? Mas eu trabalho com várias organizações internacionais, tenho contatos, inclusive reuniões com prêmios Nobel de Física ou do próprio IPCC, né? Do painel intergovernamental de pesquisas climáticas, enfim. Os dados batem, não tem como, né? Vejam bem, nós temos hoje 7,2 bilhões de habitantes no planeta, certo? As pessoas não se dão conta que é 7,2 bilhões, né? Não são cifras, não são palpáveis, né? Mas peguem uma coisa simples, uma imagem que eu gosto de usar. Quando meu pai nasceu, éramos 1,5 bilhão. Gente, é meu pai, não é pré-história, certo? Éramos 1,5 bilhão, agora somos 7,2 bilhões. E todo mundo querendo consumir mais. E você liga a televisão e te falam para consumir mais, certo? E você está parado no médico, está lá a televisão dizendo, empurrando coisa. E tudo, né? Porque o PIB. Porque se não estiver correndo para frente, para o desastre, não vai ter emprego. E o emprego é desastre imediato. Dane-se o emprego, o desastre de longo prazo. Então, a gente é tomado nessa armadilha, né? Da fuga para frente, né? Que nos empurra a todos, né? Portanto, 7,2 bilhões de pessoas. Todo mundo querendo consumir mais. Tem um economista americano que diz que pensar que a gente pode expandir indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista, né? Certo? A aproximação é muito forte, né? Em geral, distinguir é complexo, né? Certo? 7,2 bilhões, todo mundo querendo consumir mais. Impactos. Aquecimento global. Não há controvérsia sobre o aquecimento global. Há interesses da ExxonMobil, de um conjunto de grandes grupos de produção de opinião pública mundial, que hoje são gigantescas empresas, né, que fazem o sistema de relações públicas mundiais, né, por exemplo, eles que mantiveram durante décadas de que o cigarro não provocava câncer, né, fizeram toda a campanha para manter a venda livre de armas nos Estados Unidos e continuam, e por aí vai, certo? São os gigantes, digamos, da opinião pública, né? A nova geração presente, gente. A mudança climática é um fato. Nós não estamos preparados para problemas desse tipo. Preparados, eu digo, institucionalmente. Eu posso entender pessoalmente. Eu tenho os dados, eu sei que os dados são reais. Os que dizem que não há problema são, essencialmente, ex-consultores ou contratados da ExxonMobil, da Chevron Texaco, enfim, dos grandes grupos do carvão, da coisa, enfim.
eles podem dizer que há controvérsia porque eles acham que não há aquecimento global, enfim, que não é gerado pelo ser humano, coisa do gênero. O problema não é se eles estão ou não estão de acordo. O problema é que eles apresentem alguma pesquisa científica que mostre que conteste os dados. E aí não há nada, certo? Rigorosamente nada. O aquecimento global gera impactos absolutamente desastrosos para a humanidade, né? Certo? É muito curioso, né? O relatório do Nicholas Stern, né? Um britânico, foi contratado pelo governo para avaliar os impactos, né? O impacto são desastrosos em termos de custos econômicos para o planeta, né? E, curiosamente, ele, que foi economista-chefe do Banco Mundial, ele diz que os mecanismos de mercado não têm como enfrentar esse tipo de problema. Vejam bem, nós temos um problema mundial e não temos instituições mundiais para enfrentar isso. As políticas estão fragmentadas em 193 países, pelo menos contando os membros da ONU, né? Significativos, cada um puxando para o seu lado. Não há governo mundial. Então, nós não sabemos como enfrentar problemas globais. Não temos instituições para isso. A ONU, enfim, coitado da ONU, continua com a mesma estrutura de 44, enfim, o que é que ela vai apitar? Certo? O Fundo Monetário Internacional tem menos dinheiro que o Banco Mundial, tem menos dinheiro que o BNDES, enfim. Não temos esse poder. Então, na ausência de estruturas globais de regulação, é cada um puxando o que pode, né? Certo? A Indonésia hoje destrói as suas florestas para plantar palmeiras, né? Fazer o óleo de palma e fazer o biocombustível, e com isso a Europa se apresenta mais limpa, enquanto se destrói as florestas da Indonésia, né? Certo? Não estamos avançando. Não só isso, não temos instrumentos de avanço. O Prêmio dos Mares que eu mencionei, e da biodiversidade em geral, nós temos, muito recentemente, meses atrás, o relatório do WWF, que é extremamente confiável. Em 40 anos, de 1970 a 2010, nós destruímos 52% da vida vertebrada do planeta. Em 40 anos, gente. O tempo passa, viu? É rápido. 40 anos, né? É que para frente, 40 anos, parece longe, né? Para trás, parece ontem. Certo? Tem essa perspectiva, né? Para os alunos é a mesma coisa, né? Vem um semestre, parece que o exame lá na frente é longe, né? Certo? Na realidade, essa destruição da biodiversidade no planeta é destruição do planeta, né? Certo? Nós temos outras dimensões, enfim, por exemplo, o problema da água, né? Nós estamos acabando com a água doce, o que é absurdo, né? Nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que estão com problemas já de acesso à água. E é muito simples, onde tem menos água, como as novas tecnologias permitem chupar a água de maior profundidade, certo? Você esgota mais rapidamente os lençóis freáticos, certo? Permitindo uma agricultura intensa em termos químicos. Então, o que você não chupou, você contamina, porque não há nenhuma tecnologia hoje de descontaminação de águas subterrâneas, certo? E o resultado é que estamos correndo para um desastre anunciado, né? Eu lembro de 96 em Istambul, né? Eu tive nas reuniões, né, do Habitat, né, sobre na época já era chamado, a água já era chamada de ouro azul, né? Certo? É contaminação generalizada, né? É um negócio muito impressionante você ter uma cidade como São Paulo, com a riqueza que é,
todos os seus rios e córregos são esgotos a céu aberto, gente. É um negócio violento, né? Tem a parte da erosão do solo, né? Se vocês pegam a imagem mental assim do planeta, né, vocês têm uma zona semiárida ou desértica, que vocês pegam desde o norte da China, pegam o sul da Mongólia, né, o deserto de Gobi, passam pelas cadeias de montanhas, vão bater no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, né, enfim, atravessa ali, pega o Oriente Médio desértico, pega o deserto de Saara, vão pegar o semiárido brasileiro, vão pegar o deserto de Atacama, né? Certo? No Chile tem essa imensa faixa. Só nessa faixa nós estamos perdendo 73 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano. Excesso de quimização, desmatamento, né? Coisa que está ocorrendo com a Amazônia. Né? Nós, na Amazônia, conseguimos uma vitória fantástica, que até hoje gera ódio nas corporações, né? Nos baixamos o desmatamento de 28 mil quilômetros quadrados em 2002 para 4 mil quilômetros quadrados atualmente. Continua um desastre, 4 mil quilômetros quadrados, mas foi uma imensa vitória de pressão sobre essas corporações. Né? Gente, é pegar um por um. E o essencial não é pegar digamos, o muro das lamentações, as tragédias que estão acontecendo, mas entender a lógica. O Fred Pierce fez uma pesquisa, está num livro bonito, chama Quando os Rios Secam, When Rivers Run Dry. Né? Ele está com grandes fazendeiros da Índia. Né? E dizem, vocês estão puxando a água a que profundidade? E, não, nós temos as bombas modernas, puxam 12 metros cúbicos por hora, a gente está puxando a 350 metros de profundidade. Isso para uma segunda cultura. Né? Tem as monções, faz e uma segunda safra com irrigação. E as chuvas repõem essa água? Não, repõem 2/3, mas uma parte... Como é que vocês fazem? Não, a gente acrescenta 1,5 metro de tubo por ano. Bom, o raciocínio é óbvio, o quê? Vai fazer quilômetros, enfim, certo? E ele diz, mas isso aqui vai acabar. Ele diz, resposta muito interessante. Ele está falando com gente, com engenheiros, que a gente entende de tudo, de água, de agricultura, e estão fazendo isso. E a resposta é generalizada tanto com fazendeiros no estado da Califórnia, nos Estados Unidos ou na Índia. Ele pesquisou vários grandes aquíferos. Né? Certo? Diz, meu amigo, todo mundo nessa região tem essas bombas. Né? Eu tenho que recuperar o meu. Certo? Não vai mudar nada eu sair daqui. Né? Estão entendendo? A lógica de sustento dessa atividade é uma lógica destrutiva. Certo? Ele está querendo ser mais produtivo. Ele diz, eu produzo mais grãos, eu alimento o povo, tudo bem. E amanhã? Certo? É um processo de decisão nas corporações modernas, com gente formada, educada, não são bandidos, não são idiotas, não são ignorantes, certo? E que estão fazendo coisas que levam para o buraco. Certo? E se a gente fosse nomeado naquele posto, e tendo que sustentar a nossa família, e tendo que gerir aquilo, a gente fazia. É interessante isso. Quer dizer, não se resolve os nossos problemas simplesmente encontrando alguns culpados. Nós temos que passar a incorporar dentro do processo decisório as preocupações sociais, as preocupações ambientais, a visão de longo prazo, a sustentabilidade do conjunto das transformações. Né? Esse é o desafio. Né? Na realidade, nós estamos destruindo o planeta num ritmo absolutamente abominável. Né? Cortando as florestas, liquidando a vida, mudando o clima, enfim. Sabe quando as geleiras derretem no Himalaia, toda aquela parte do sul da Ásia é o grande graneiro que alimenta a população mundial, certo? Quando derretem essas geleiras, é longo prazo, né? Certo? Mas é eles que alimentam os grandes rios, né? O Ganges, todos esses grandes rios, né? Para as colheitas, e está indo embora, né? Certo? Sem falar da contaminação desses rios. Né? Eu acho fantástico, quer dizer, uma cidade da riqueza de São Paulo não conseguir ter um rio limpo, gente.
Por quê? Porque é bem público. Alguns bens privados, sim. Todas essas infraestruturas no Morumbi, etc. Né? De certa maneira, nós não estamos conseguindo trazer para dentro dos processos decisórios o interesse público. Certo? O interesse de longo prazo, as dinâmicas estruturais. Nós estamos destruindo o planeta. É tão simples assim. Né? Eu puxei aqui no parágrafo 163 da encíclica, né? O Papa fala da espiral de autodestruição em que estamos afundando. Gente, eu tenho os dados, francamente, sabe? Eu trabalho com dados do Banco Mundial, o pessoal me manda os informes e tal. Não tem como. Isso está indo para o brejo com uma rapidez absolutamente impressionante. E se você tenta brecar, tenta reduzir os problemas, coisa assim, imediatamente tem reações das grandes corporações, enfim. E se for necessário financiar campanhas políticas, financiam. E a mídia, então, a mídia que é financiada pela publicidade dessas corporações, esquece. É complicado. É uma armadilha, né? Quer dizer, é um negócio que se segura, né? Sistemicamente. É complicado. Essa é uma dimensão, é a dimensão ambiental. A segunda dimensão é a dimensão social. Certo? Nós temos, até agora, a gente trabalhava com a concentração de renda. Certo? Então, por exemplo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Né? Vejam as reações que geram as tentativas de elevar o nível de vida da população mais pobre do país. Põe isso em nível mundial, gente. Um mecanismo aqui é muito interessante. Quem tem uma renda elevada, ele consegue fazer aplicações financeiras. As aplicações financeiras rendem muito. Rendem mais do que produzir. Certo? Com essas aplicações financeiras, as pessoas podem comprar um patrimônio significativo. O pobre não. O pobre, enfim, pagou a condução, pagou o alimento, pagou essa coisa, enfim, fecha um mês quando pode. Resultado é que a concentração de renda, o fato que algumas pessoas ganham muito mais que as outras, leva a uma concentração de patrimônio, de riqueza acumulada, que é diferente. A renda é o salário que eu recebo todo mês. O patrimônio é a minha casa, o terreno que eu tenho, a minha conta bancária, tira as dívidas e o resultado é o chamado patrimônio domiciliar líquido. Certo? Hoje, no planeta, 62 famílias bilionários, 62 bilionários têm mais riqueza privada do que a metade mais pobre da população, 3,6 bilhões de pessoas. Certo? Essa cifra, quando sai, é sempre um choque. Né? Para já, um choque que essa cifra não sai no Fantástico. Né? Seria fantástico, realmente. Né? Certo? O mecanismo aqui também é muito importante. Não é só falar das catástrofes, é a gente entender os mecanismos. Certo? Porque você fazer uma aplicação financeira rende muito mais do que você abrir uma fábrica de sapato e vender sapato. Que é bom, gera emprego, gera produto, dá para devolver o empréstimo do banco, etc. Certo? Agora, a aplicação financeira, não. No Brasil, quando você pergunta se você tem uma poupança, se você vai querer fazer uma aplicação, comprar um produto, coisa assim, o gerente pergunta que investimentos você quer fazer. O que é uma bobagem radical. É uma bobagem sem vergonha, na realidade. Não é investimento, é uma aplicação financeira. Você não produziu nada, não gerou emprego, nem nada. Você está aplicando em papéis. Agora, aplicar em papéis, vejam bem, ninguém entende o que é um bilionário, né? Mas os economistas são forçados a entender. Né? Mas eu entendo através de uma chave. Se eu tenho $1 bilhão, eu aplico isso para render 5% ao ano, muito moderado, 5% ao ano. Eu estou ganhando quanto?
estou ganhando $137 mil por dia. Um bilionário é isso. Certo? Esse cara produziu tudo isso. Esses 62 bilionários produziram essa... Né? Se apropriaram. Porque você teve, por alguma razão, acesso a recursos muito mais fortes, você aplica isso, isso rende de uma forma tal que você compra cada vez mais coisas. E aplica em mais dinheiro, o negócio vai embora. Certo? E você vai gerando uma divisão cada vez mais profunda entre ricos e pobres no planeta. Coisa que já era claro com a diferença de nível de renda, mas quando você passa para o nível de patrimônio, é incomparavelmente mais grave. Certo? Gente, pensar que vai sobreviver esse planeta com esse tipo de distribuição, digamos, de remuneração pelos esforços sociais, esquece. Está indo para o brejo com uma rapidez impressionante. Né? Os impactos disso são bastante claros. Né? O Banco Mundial trabalha com o conceito de 4 bilhões de pessoas para uma população mundial de 7,2, 4 bilhões de pessoas. Ele não diz que são pobres, ele é mais elegante. Ele diz que são as pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. É uma forma simpática, né, de definir a coisa, mas a realidade é que são pobres. Né? Certo? 4 bi. Nesses, nós temos 2 bilhões e pouco que vivem com menos de $2 por dia, o que não é fácil. E nesse nós temos mais ou menos 1 bilhão e 200 que vivem com menos de $1,25 por dia. E nisso nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome, dentro desse processo. E nisso nós temos 180 milhões de crianças que passam fome, todo dia. Uma parte dessas crianças, por fragilização do organismo, simplesmente morre. Entre 5 e 6 milhões de crianças por ano. Dá mais ou menos 5 torres de Nova York por dia. Só que torre de Nova York, meu Deus... A criança não, morre no silêncio do desespero dos pais ali. Né? Certo? Isso não é crise, não aparece no Fantástico, não aparece em lugar nenhum, gente. Se a gente não usa as estruturas que temos, a igreja, os movimentos sociais, as alternativas de mídia, etc., para começar a equilibrar socialmente o planeta, isso aqui vai para o brejo. E deixa eu dizer uma boa nova. Eu estava no interior da Guiné, parei o jipe junto de um bom camponho africano, como se deve, descalço numa estradinha de terra, né, preto, turbante, um magrão alto. Desci do jipe, fui falar com ele, como é, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer? Né? Ele olha com toda a tranquilidade para mim, branco, jipe, diz, eu quero saber como vocês vão fazer. Estão entendendo? Não se fazem mais pobres como antigamente. Né? Meu primeiro emprego era no Jornal do Comércio do Recife, me puseram para cobrir a agricultura. Eu ia naquelas usinas do interior, rapaz, aqueles camponhos quebrados desde pequeno, sabe? Dobradinho, sim senhor. Ninguém mais está dizendo sim senhor, gente. E esse negócio estoura, aqui queima ônibus, lá se revolta, ali atravessam os muros no México, o diabo, enfim, né? Pode construir quantos muros quiserem. Quando você tem bilhões de pessoas reduzidos à miséria e que todo dia aparece nos vários lugares onde tem televisão, porque isso chega, certo? Aí mostram a vida de luxo aqui, as possibilidades dali. Certo? Qualquer pobre está sabendo que tem direito a que sua mulher possa parir de maneira decente no hospital, caramba, certo? O seu filho ir para uma escola decente. Os argumentos de economistas são simplesmente vergonhosos. Eu não sei como essa gente dorme. Há classificações de estudos. Uma parte é cínica, uma parte é desinformada. Certo? Gente, eu entendo de economia, sabe? Fui consultor do secretário-geral da ONU, certo? Tenho 4 diplomas da área, tenho mais de 40 livros, sabe? Organizei sistemas de organização econômica para vários países. Né? Certo?
Ou a economia responde às nossas necessidades, ou a gente está falando de quê, gente? Eu acho fantástico as dondocas aqui da Marginal Pinheiros, enfim, do Morumbi, se queixaram do IPTU. Né? Elas têm apartamentos de 15 milhões, certo? E são obrigados a viver de janelas fechadas e ar-condicionado porque cheiram a merda que está no Rio Pinheiros, e eles acham que gastar imposto para limpar o Rio Pinheiros, né? Meu Deus! Né? É patético, né? Outros se trancam ali nos Alphaville da vida, né? Certo? É um negocinho cercado, eletrificado, né? Estamos protegidos, né? Mas estamos protegidos quando a sociedade está equilibrada, não quando a gente faz uma ilha cercada, né? Alphaville, né? Você sabe que alguém tem que cortar a grama, e todas aquelas comunidades em volta de Alphaville, eles mesmos se chamam de Alfavela, né? Certo? Com PH e 2L, naturalmente, né? Gente, é patético. É patético. Todos os rumos que apontem para a redução da destruição ambiental, para a redução das desigualdades, esses são os eixos, ponto. O problema não são os impostos. O problema são que os ricos não pagam os impostos. O problema é de quem a gente cobra e o que a gente faz com os impostos. O problema é de governança, o problema de processo decisório, de como a sociedade se organiza para o uso racional dos recursos. E quando nós temos uma mídia que não informa a população sobre isso e apenas tapa, né, a realidade, você tem uma população completamente desorientada, né, que sai atrás de um culpado daqui e dali, segundo... Não são pessoas burras, não são pessoas estúpidas, ignorantes. São as pessoas que agem segundo o que tem de capital de informação que entra na cabeça delas. Agora, nós temos um papel gigantesco, de nós, acadêmicos, as igrejas, mídia alternativa, o conjunto de pessoas conscientes que buscam a construção de um negócio que funciona. Veja bem, eu coloquei aqui dois problemas. O problema ambiental e o problema da desigualdade. Nós estamos destruindo o planeta em proveito de uma minoria. Esse negócio sistemicamente não funciona. O terceiro pé desse tripé que eu quero apresentar a vocês é o tripé financeiro. Nós não somos sociedades pobres. O mundo produz 80 bilhões de dólares de bens e serviços por ano. Vocês dividem isso por 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, vai dar mais ou menos R$9.000 por mês por família de 4 pessoas. Interessante isso, né? Não há nenhuma razão material para ter 800 milhões de pessoas passando fome, das quais 180 milhões de crianças, e das quais ali 5 a 6 milhões morrem todo ano. Para mim, crise é isso. A gente discutir a construção não de um viaduto enquanto tem crianças passando fome, para mim isso é debilidade mental. É uma deformação profunda do que somos como seres humanos. Certo? Por que não há recursos para financiar as transformações energéticas e outras que permitam cortar o sistema de aquecimento global, que permitam resgatar a água limpa, fazer o sistema de filtros e todas essas coisas, né? Que isso é bom, gera emprego, reduz os custos, enfim. Certo? Mas não há dinheiro para isso. E não há dinheiro para organizar a inclusão produtiva de todos esses povos aí para o resto do mundo, né? Certo? Apoiando desde a pesca artesanal, que emprega cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, enfim, a agricultura familiar, que pode trabalhar sem agrotóxicos. Sem agrotóxicos exige mais emprego e mais cuidado, tudo bem, isso gera emprego. Certo? Por que os recursos financeiros não fluem para isso? Tivemos em julho do ano passado, em Addis Abeba, na África, na Comissão Econômica da África, uma cúpula mundial, com chefe de Estado e tudo, sobre como transformar o sistema de financiamento no mundo.
o resultado é uma tristeza. Certo? Onde é que está o dinheiro? Curiosamente, nós temos nos paraísos fiscais entre 21 e 32 trilhões de dólares. Vejam bem, PIB mundial, 80 trilhões. Nos paraísos fiscais, mais ou menos um terço disso. Esse dinheiro serve para aplicações financeiras. Certo? Em vez de servir, nos países de origem, a criar mais fábricas, a criar mais financiamento de produção e coisa do gênero. Não é falta de recursos. É o fato dos recursos serem apropriados justamente por esses bilionários que aplicam em mais papéis. Certo? E quando aplicam em mais papéis, não estão investindo, ou seja, empleando produção que vai dar mais produto, mais emprego, e mais salários, os salários geram a capacidade de consumir esses produtos no ciclo, né, normal da economia, não. Eles fogem para paraísos fiscais. Não investem porque fogem para paraísos fiscais, investem em papéis, né, fazem aplicações financeiras. Certo? Segundo, não pagam impostos porque estão em paraísos fiscais. É uma baba, né? Funciona. Funciona para eles. Certo? Deixa eu dar um exemplo prático como funciona, né? Porque, por desgraça, na parte financeira, ninguém entende como funciona. E não temos uma mídia no Brasil, das grandes mídias, que informe efetivamente como funciona esse processo. Deixa eu dar um exemplo da Nigéria. Na Nigéria, a Shell explora o petróleo da Nigéria. Muito petróleo. A Shell da Nigéria vende esse petróleo para uma empresa laranja num dos paraísos fiscais. São 65 paraísos fiscais. Vendem muito barato. Coitados, não conseguiram um bom preço pelo seu petróleo. Vendem barato esse preço para uma empresa laranja. Não precisou transportar nada, é tudo computador. Formalmente e legalmente, essa empresa laranja nas Ilhas Caimã é agora proprietária desse petróleo. Certo? Que ela comprou muito barato, com o que a empresa Shell, na Nigéria, pode apresentar ao governo, olha, eu tenho lucro muito baixo, não consegui bom preço. E, com isso, eles não pagam os impostos na Nigéria. O imposto é da Nigéria, o petróleo é da Nigéria. Né? Certo? Essa empresa nas Ilhas Caimã agora revende no mercado internacional a preço cheio. Tem um lucro imenso. Só que está num país onde não se paga imposto. Certo? É tão simples assim. Esse procedimento, que chama transfer pricing, só no Brasil, nos anos 2011, 2012, 2013, nos custa cerca de 35 bilhões de dólares anualmente. Certo? Dá mais ou menos 3% do PIB por ano, que podia estar crescendo, que é chupado só pelo sistema de fraude em notas fiscais de exportação. A gente sabe disso? Sabe. Está nos relatórios técnicos, está nos estudos. Não está no Fantástica, não está na mídia, não está em nada disso. Né? Quem faz os investimentos em publicidade, os grandes bancos, certo? Nós temos os recursos. Deixa eu fechar com... Talvez... pegar só rapidamente a dimensão brasileira desse processo financeiro. Quando você faz uma compra numa casa que tem dedicação total a nós, você vai poder ter, por exemplo, um fogão que está ali a R$420 à vista e R$820 a prazo. Né? A gente pega a composição, o que a gente chama, enfim, a cadeia de preço. Né? Esse fogão saiu a 200 da fábrica. Ele vai pagar 40% de imposto, e a Casas, com dedicação total a nós, quer ganhar 100 mesmo sendo à vista. Vai para 420. Mas eles querem vender a 820 a prazo. Certo? Praticamente 100% de juros.
Eles sabem que toda essa massa de gente que foi tirada da pobreza, 36 milhões de pessoas, graças às políticas sociais, certo? Eles não têm como comprar à vista. Então, eles vendem a prazo, o cara não sabe, não está acostumado, não entende da taxa de juros, ainda por cima, a taxa de juros apresentada, juro ao mês, que não existe. É uma, né? 100%, eu comparei, por exemplo, na Europa é 13% ao ano, aqui 100%. A média para artigos do lar, 104%. Certo? Sabe o que é isso? É um fogão de 200 que o pobre vai pagar 820. Então, o pobre compra pouco e se enforca, aí entra no cartão, no cheque especial, o diabo aí acaba de se matar. Certo? E quem tem o nome sujo é ele, porque não pagou, e não o banco ou o crediário que cobra essas coisas. Na França, se você passar de 12,3% ao ano, você está em cana. Certo? Aqui, 104%, artigos do lar. Rotativo do cartão, 447%, saiu agora, né, os dados. Tenho indignação dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos cobram 16% ao ano. Certo? Juro para pessoa física, aqui 103%, a média. São dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a NEFAC, vocês podem checar. Meu. Cheque especial, 238%. No Santander, na Espanha, 0% até 6 meses, até 5 mil euros. Aprenderam a chupar essa capacidade de compra da população e travaram a economia. Tudo isso tem muito pouco a ver com ajuste fiscal, com o gasto do governo. É o mesmo sistema financeiro que está quebrando a Argentina, quebrou a Grécia, que quebrou a Espanha, que quebrou tantos lugares, está, digamos, apertando o garrote, né? Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas eu gostaria muito. Gente, eu fiz um texto para ajudar as pessoas a entenderem esse negócio. Vejam que coisa curiosa. Provavelmente nunca nenhum de vocês teve uma só aula como funciona a moeda e o crédito, né? Não é interessante isso? A gente estudou muito na escola, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, é importante, né? Certo? Manda a gente ter instrumentos para entender como funciona a sociedade, não? Daí a dificuldade de, no Brasil, se entender. Daí a facilidade com a qual se apresenta juro mensal, acreditando que, enfim, as pessoas aceitam, porque pensam é assim. No resto do mundo, não. O juro é apresentado como deve ser apresentado ao ano, né? Certo? É treta, né? Certo? Na realidade, com esse tipo de juros, você chupou a capacidade de consumo da população. Em março de 2005, dados do Banco Central, 19%, vamos arredondar, 20% da renda das famílias ia para pagar a dívida. Ainda sobrava 80% para fazer compra. Em março de 2015, agora, 46,5%. Quando quase a metade da renda da família, não sei de quem de vocês se endivida, né? Quase metade da renda da família vai para pagar a dívida, você vai comprar o quê? Certo? Você matou o principal motor da economia em proveito do lucro fantástico financeiro que gera essas fortunas dos bilionários que fazem aplicações financeiras. E a culpa é da Dilma. A culpa é do Bolsa Família, das coisas. Olha, o pessoal, eu tenho contato com economistas, com instituições de pesquisa internacionais, o pessoal racha o bico, entende? Como é que pode, né, falar uma coisa assim, né? É outra dinâmica, né? Gente, deixa eu fechar com o seguinte. Portanto, basicamente, nós temos o desafio ambiental e o desafio social. Os dois exigem que os recursos saiam das áreas especulativas, dos bancos, dos especuladores financeiros, dos bilionários, dos paraísos fiscais, e sejam aplicados na reconversão técnica que permita de parar de reduzir a destruição do planeta e na reconversão dos sistemas de organização produtiva que permita incluir esses 4 bilhões de pessoas que estão fora do sistema
produtivo moderno, certo? Nós não podemos mais continuar imaginando ter paz numa sociedade onde a grande maioria está simplesmente privada dos acessos, né? Eu citei aqui números. Cada um desses números, vocês podem checar. Eu tenho um blog. Vocês põem Ladislau no Google, vocês caem no meu blog. Vocês põem Dober, que é meu sobrenome, certo? Vocês têm ali. Coisa de professor, gente. Eu não vou aqui resolver os problemas, mas sim passar ferramentas para vocês, que são ferramentas para todos nós. Esse blog, o dober.org, ou Ladislau, que vocês colocam no Google, vocês caem lá, são ferramentas, né? Então, vocês têm ali um livrinho que chama sobre as taxas de juros, né? Vocês têm textos sobre a problemática ambiental. Vocês podem pegar esse livro aqui, O Pão Nosso de Cada Dia, né? Os processos produtivos no Brasil, para entender. Não podemos nos dar ao luxo de não entender de economia, gente. Ou de achar que economia é para economista, porque é matemática, coisa do gênero. É bobagem. Entender como estão nos depenando não é tão complicado assim, gente. Certo? Porque a gente sofre na pele, né? É só acompanhar onde é que estão indo as coisas. Certo? Esse é um livro legal. Eu faço parte de uma rede de professores, a gente disponibiliza toda a produção científica online, gratuitamente. Não somos suficientemente conscientes para saber que isso aqui está indo para o brejo. A gente não vai querer se brigar para ganhar meus 6% sobre o livro, enfim, que a editora, de qualquer maneira, nunca paga, né? Certo? Nós estamos enfrentando desafios que são dramáticos para a humanidade. Eu, lendo a encíclica, sobretudo no capítulo 5, que pega as alternativas, né, tem muita coisa interessante, muita coisa prática, de coisas que a gente pode fazer. E, em particular, o seguinte: não dá para ficar só no conceito de empresas e de Estado. A auto-organização da sociedade civil, né, o que o Papa chamou aqui de redes comunitárias, é absolutamente vital. Eu não vejo nada de problemático da Igreja, com toda a sua vocação ligada ao misticismo, enfim, a assuntos, pensar um pouco menos na vida futura, um pouco mais na vida atual, certo? Eu acho esse documento de uma força impressionante, entende? Porque ele casa as coisas. É uma economia que, de certa maneira, se reconcilia com os valores, certo? Aí eu gostaria muito que vocês acompanhassem. No meu site vocês podem se inscrever, vocês podem, a partir daí eu recebo, mando uma vez por mês livros novos que têm surgido. É uma ferramenta. Mas nós precisamos, e aí isso é a beleza, digamos, do esforço que vocês fizeram com esse tipo de evento, né? Certo? Nós precisamos, sim, de formar, e muito ativamente, em profundidade, gente que entenda do que realmente está acontecendo. É isso aí. Obrigado, gente. Agradecemos as palavras, viu, professor? E dados aterradores que nos fazem refletir muito. Vamos abrir para perguntas, João? Uns 5 minutinhos, então, de pergunta. O professor Perini quer perguntar. Apesar de tudo, obrigado, professor. Hoje à tarde eu fiz uma demonstração de otimismo que talvez eu não conseguiria fazer tanto depois de ouvir a sua conferência. Duas questões que me parecem, assim, segundo dados do Serge Latouche, o segundo orçamento, né, maior mundial é o da mídia. Só perde para os senhores das armas. Portanto, isso prova que nós estamos na mão de poderes muito extraordinários, não? O senhor acha que a mídia alternativa, né, como essa que o senhor propõe,
tem condições de enfrentar, né, essas questões? E por que nós, no Brasil, as pessoas como o senhor e como tantas outras, porque são muitas, hein? São muitas. Isso aqui é igual aquela história da expulsão dos demônios, né? Jesus perguntou, né? Como você chama? Eu disse, nós somos multidão. Só que aquela era do mal, né? Mas eu acho que tem uma multidão do bem que estava aí, né? Por que nós não conseguimos, desculpa eu me incluir, né? Não conseguimos, por exemplo, ter uma mídia que seja capaz de formar, né, essa população, né, de uma maneira a não engolir, né, todos os dias o que essa mídia, que só tem menos dinheiro do que as armas, portanto, né, nos enfia pela goela afora, não? Segunda questão é a seguinte: será que o Fórum Social Mundial, hoje de manhã o professor Vanderlei nos estimulava, a nós que estamos aqui e algumas outras pessoas, né, a participar do Fórum Social Mundial, né? Será que o Fórum Social Mundial não teria, vamos dizer assim, algo mais, né, a propor, né, como, não só como alternativa, né, de contra, né, um status, né, mas como alternativas né, realmente viáveis, que funcionem? A sua ideia inicial é isso, né? Funciona? O Fórum Social Mundial pode funcionar? O senhor que conhece bem o métier? Olha, eu apresentei aqui basicamente um diagnóstico, tá? E o desafio. Portanto, o desafio é enfrentar a destruição do planeta de um lado, a desigualdade de outro, que são os dois eixos, e 3, a luta, que é de mobilizar a reapropriação dos recursos dos grandes grupos financeiros improdutivos, certo? Para que esse dinheiro volte a financiar o que é necessário, né? Então, digamos, essa busca, digamos, de colocar claramente qual é a dimensão do desafio. A outra parte que você coloca é que ferramentas nós temos, certo? E aí temos outra dimensão e é outra palestra, digamos assim, não é? As ferramentas estão, em particular, na linha da mídia alternativa, claramente, certo? Mesmo, por exemplo, esse blog que eu tenho, que tem milhares de textos, e que eu tenho dezenas de milhares de pessoas que acessam, e como somos uma rede de professores, só nos Estados Unidos são 15 mil cientistas, todo esse texto, esse livro, vocês podem baixar ele, imprimir, mandar para colegas e tudo, né? Nós somos 15 mil cientistas nos Estados Unidos que se recusam a publicar na chamada revistas indexadas, etc., estão colocando no Archive, Plus One, etc., estão colocando o OCW da MIT, né, OpenCourseWare. Eu estive na China, a China tem CORE, China Open Resource for Education, né, recursos educacionais abertos para... enfim, tem um movimento muito amplo, certo? Que é diferente da grande mídia. A grande mídia, gente, é apropriada por alguns grupos vinculados internacionalmente, não é só aqui, e não é só a Rede Globo, certo? E vocês pegam o império do Murdoch no mundo, que é uma podridão de uma corrupção absolutamente abominável, certo? Ele controla grande parte da formação da mídia mundial, que se apoia, por sua vez, nos chamados think tanks, né? Nos grandes grupos de pesquisa, como o Instituto Millennium aqui e outros, né, que junta a velha guarda da direita, montes de dinheiro, certo? É a fabricação dos consensos mundiais. Isso é uma indústria gigantesca. A mídia é apenas uma parte disso. Vocês podem pegar um filme, que deve estar no meu site, inclusive, mas é muito fácil. Vocês põem Chomsky e companhia, certo? Está no Google, no YouTube, vocês vão encontrar o Chomsky, o melhor pesquisador de como se organiza, manipula e forma os chamados consensos mundiais, né? Eu acho que a alternativa de mídias, hoje, vocês podem acessar Carta Maior, IHU, né, do Instituto lá do Unicinos, né? Vocês podem acessar Envolverde, Mercado Ético, o 247, qualquer um desses títulos, vocês passam a receber informação decente.
O Carta Maior está chegando a 1 milhão de pessoas, praticamente, né? Quer dizer, as pessoas estão começando a criar um sistema de informação decente, saindo da manipulação do ódio, assim, tipo Veja, etc., entende? Para começar a realmente ter informação, deixar de ser palhaços manipulados, digamos, por esse processo, que é gente desinformada, que, em geral, não é gente malvada, né? Certo? O pessoal diz que, antes de pensar na perversidade, dê uma boa chance à ignorância, né? Certo? É um eixo extremamente importante. Nós temos que batalhar isso. Eu batalho isso com o meu blog, numa rede que é fornecer, inclusive, material de pesquisa acadêmica, científica, que a gente fornece para essas outras mídias, as newsletters, etc. Isso facilita, né? Mas um Carta Maior, por exemplo, é um respiro, enfim, né, para vocês poderem se informar. A gente tem que ler um pouco menos e perder mais tempo, perder entre aspas, né, selecionando o que a gente lê, certo? E aí é pesquisar onde são as coisas. No meu próprio site, vocês vão encontrar lá sites recomendados, né, onde vocês se informarem. Nós somos obrigados a construir, pela raiz, sistemas de informação alternativos. Agora, as grandes ondas, né, estão pegas pelos gigantescos grupos mundiais e articulados assim, e se você toca neles, meu Deus, a liberdade de expressão, né? Certo? Que é liberdade de manipulação, não coisa, né? Tem outros eixos de alternativas que é, por exemplo, o poder local. Vocês podem pegar um livrinho no meu site que chama assim, O que é Poder Local? Tá? Livrinho pequeno, né? Eu tenho um dia, meus alunos me disseram, professor, eu fiz um livro grande, né, chama Reprodução Social. Os alunos me disseram, professor, livro que fica de pé, esquece. Né? É um critério bibliográfico que eu não tinha pensado, né? Esse livro é um livro pequeno, né? O que é poder ajuda muito, dá dezenas e dezenas de exemplos. Sabe o que é? Em vez de você ficar aguardando a grande solução política lá em cima, que em geral nos escapa, você sabe o que é? No meu bairro, vamos limpar esse córrego, vamos arrumar isso aqui, vamos acabar com lotes vazios que contaminam, vamos arborizar essa rua, vamos, né, fazer festa, por que não? Gente, eu estava em Varsóvia agora, domingo. Sabe o que é? Que a população se apropriando da cidade? Em tudo quanto é praça, sendo caras grupos de jovens fazendo música, né? Claro, no verão, né? Quando você pega o frio lá do inverno. Mas, olha, peças de teatro, entende? Põe aqueles banquinhos, enfim, umas cadeiras de plástico, tinha uma peça de teatro que eu assisti, certo? Pessoal fazendo, junto com como a gente trata os idosos, né? Certo? O teatro, o pessoal morria de rir ali, entende? Você não precisa pagar a entrada, é de graça. Meu, essa cidade é nossa, gente. Nos 5.570 municípios nesse país. Dá para a gente resgatar isso. Desenvolver a cidade não é só colocar um shopping, gente. Certo? Você vai para Toronto, todas as escolas têm piscina. É baratíssimo você pôr uma piscina para a escola. Eu acho que é vital para os jovens, né, esse negócio. Entende? E aberto para toda a comunidade. Certo? Meu filho me chamou, vamos nadar ali, tem a escola, tem aí a piscina, eu disse, mas aqui, enfim, não precisa carteirinha, sócio de clube, coisa não mesmo, né? Pega o calção, claro, vai lá, entende? Então, uma ducha, pula na água, entende? Sabe o que é isso? Você sentir estar na tua cidade, meu. A cidade é tua, caramba. Não é só se trancar em casa, ficar vendo as bobagens na TV. Certo? Quer dizer, tem essa apropriação da cidade e a construção disso. Nós fizemos segmento com Peter Spink, uma série de outros professores, Marta Farah, que está na GB, e outros, né? Nós fizemos segmento de cerca de 8.000 experiências inovadoras pelo Brasil afora, de gestão municipal. O Brasil acordou, gente. Tem muita coisa sendo feita. Estão tentando matar todo esse processo, né? Mas isso é vigoroso, né? É isso que eu mencionei aqui, que menciona o Papa, né? As redes comunitárias, né? Não precisa esperar que alguém faça alguma coisa, que uma empresa invista, certo?
Tem gente que está tocando as coisas de uma maneira absolutamente... Isso é mundial, tá? Porque com a urbanização as pessoas estão naquele espaço juntos. Não, vamos melhorar a vida disso aqui. O que vier de cima é lucro, enquanto não vier... Né? Então, na realidade, é um desenvolvimento que não se espera, se faz. Né? Eu tive em Valparaíso, né? Os moleques de rua, tá? Pegaram um lugar onde as casas ali vizinhas jogavam, porque é uma pirambeira, todo mundo jogava lixo ali, né? É mais simples, né? Homo sapiens. Né? Certo? Aqueles moleques, rapaz, na enxada, fizeram daquela pirambeira, transformaram em gradil. Uma parte mais plana, transformaram num palco, que nem se fosse de teatro. E passaram a fazer shows, músicas, o diabo ali. Depois as escolas do bairro fizeram acordos com eles, todo mundo participa nisso. Né? Dizer, molecada de rua que reconstruiu a sociabilidade e a vida cultural daquele bairro. Né? A política não é alguma coisa que a gente espera. Né? Quer dizer, agora, a gente tem que se articular. Né? São oportunidades. O conjunto do que se chama de economia colaborativa é outro eixo extremamente interessante, certo? Porque, em vez de perder a coisa que você não usa mais, você troca com os vizinhos, hoje todo mundo tem um celular de uma maneira ou outra, dá para descobrir sociabilidades e conexões inovadoras, certo? Das formas mais variadas. Né? Nós já temos, no Brasil, 107 bancos comunitários de desenvolvimento. O pessoal, em vez de ser escorchado pelos bancos, pelo cartão de crédito, etc., estão fazendo a moedas próprias. Tem 5 bancos aqui, eu tive junto com o Paulo Singer, tivemos aqui na comemoração dos 10 anos do Banco Sampaio, né, que é um banco comunitário. Né? Estão fazendo moeda eletrônica própria. Né? Gente, o pessoal está se pondo as pilhas, entende? Em vez de se enforcar em mais um produto das Casas Bahia, estão pegando aí... Bom, fulano vai trocar a geladeira dele? Mano, vem cá, essa geladeira está boa ainda. Você quer uma nova, tudo bem. Essa aqui a gente vai aproveitar. Enfim. De certa maneira, eu acho que um conceito importante é a apropriação. É a reapropriação do conhecimento, da notícia, da informação, da organização comunitária de base. Né? Gente, não é secundário o que está acontecendo nas periferias aqui, a quantidade de grupos culturais de jovens se organizando. É a gente ajudar, né? Certo? Soprar naquelas chamas que aparecem, né? Certo? Fazer um negócio eclodir. Né? A economia do conhecimento oferece imensas oportunidades. Eu tive na premiação da favela de Antares, do Rio, né? Eles geraram o acesso banda larga à internet para toda a favela. Não sei com que tecnologia, eu suspeito que tem a ver com felinos, digamos assim. Né? Mas, enfim, generalizaram o acesso banda larga à internet. Sabe o que eles estão fazendo? Estão ganhando dinheiro, prestando serviço de apoio técnico online para quem tem problema com o seu computador, estão produzindo design, estão produzindo Deus o diabo. Certo? Na premiação aqui, um jovem que eu tive na premiação aqui no Ibirapuera, com a plateia chique, né? Fizeram um filme sobre a experiência deles, né? Ele disse para aquela plateia chique, um bom pretinho, brilhante, jovem, como se deve, disse para aquela plateia, nós com informação não somos iguais. O pobre tem tanta inteligência como qualquer rico. O rico não tem a grana, não tem nada mais. Certo? E haja criatividade nesses jovens. Cada vez que mata um jovem desse na periferia, para mim a desgraça é o seguinte, o imenso potencial que tem esse cara. Certo? Vale a pena ver a favela de Antares. Na realidade, todas as conexões, toda essa facilidade da gente se auto-organizar, não é só para fazer uma manifestação, para derrubar um governo, é para a gente se auto-organizar. Uma cidade como São Paulo parou de crescer. Mas agora a gente quer organizar isso aqui para que seja decente em qualidade de vida. Você está na cidade de Tiradentes, acorda às 4h30 da manhã, certo? Vai trabalhar em Pinheiros às 8h, volta às 10 horas da noite, adormece no sofá, vendo as besteiras ali da TV. Daqui a pouco são 4h30 de novo. Isso é vida, Você quer ter vida de família? Certo?
Sem falar dos idosos. Né? Meu, palhaçada é essa, enfim. Organizaram a cidade em torno do carro, porque achavam que só os de cima iam ter carro. E é simpático, né? Carro, né? Os outros que se virem, né? Meu, a gente sabe, toda a cidade do mundo grande se organiza com metrô, gente, não com carro, né? O metrô em Paris começou a funcionar em 1900, gente. Nós começamos nosso metrô em 74, estamos com 74 quilômetros, né? Isso é passo de lesma, gente. Xangai começou em 94, o seu metrô está com 420 quilômetros, nós temos 74 quilômetros. Enfim. Agradecemos muito, e eu queria só lembrar uma coisa. Eu nasci na favela e fui criado na Coab Adventista, lá no Capão Redondo, e eu vinha para as minhas aulas aqui na filosofia para ter aula com o professor Perini, há alguns anos atrás. E eu vinha escutando os Racionais MCs, e uma música que me fez querer militar bastante a favor dos movimentos na periferia, junto com a juventude, até hoje, aquela que ele diz assim, e eu me lembrei quando o senhor falava do processo da mídia, e eu acho que ainda hoje existe uma juventude que deixa isso ressoar. Peço perdão pelo palavrão que vai estar aqui, mas é mais ou menos assim a canção dos Racionais. O seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. A juventude na periferia, eu testemunho isso como alguém que veio do barro, ela está viva. E eu quero, nesse momento, dizer que, como igreja, inclusive, no meio dos pobres, como jovem, e iniciando minha carreira aqui, o segundo ano que eu estou lecionando nessa universidade, eu não vou deixar morrer a esperança. Nós iremos até o fim. Eu queria agradecer de modo especial aqui o professor Ladislau. E eu fico pensando, quando o senhor está com saúde 100%, como é que é, né? Bom, primeiro que a cabeça está perfeita, né? Ele está se recuperando do coração. E eu estou dizendo isso para agradecer aqui a sua generosidade em vir aqui falar com a gente e nos questionar. Eu acho que o Marcelo dizia ali, né, da dureza aqui, da realidade. Ele traduz todos os desafios apresentados pelo Papa Francisco em números e traz aqui para bem perto de nós. Eu acho que é muito interessante, muito importante isso. Acho que a gente conclui aqui o nosso congresso com essas interrogações. Enquanto a gente vai refletindo, agora e para casa e daqui para frente, nós vamos ter agora aqui, então, para ajudar no coração, o coral Cuca, da PUC São Paulo, que aceitou vir a brilhantar e finalizar o nosso encontro, ajudando a gente a, depois de pensar, sentir.
I know. Oh yes, I know. Oh yes, I know. A gente vai fazer uma peça de Anton Bruckner. O texto é Esse Lugar Foi Feito por Deus. Graduado. Chega na cara. Chega. Você não acha melhor juntar com baixo? Deixa eu aumentar aí primeiro. Faz ao contrário. Tá bom. De Guilherme Hernandes, Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente
matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, som de trovão. E depois dormem tranquilas no leito das lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, E a gente sai com um azulão. Nada vai mal. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Azulão, bom azulão, vai contar companheiro. Vai azulão, azulão, Obrigado. companheiro. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Azulão, azulão, vai contar companheiro.